Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você joga um videogame, você já deve saber que aquele jogo tal que você jogou é na verdade uma série de jogos, ou melhor dizendo, uma franquia. E isso acontece quando o jogo tal faz sucesso ou algo parecido. Daí ganha várias continuações, spin-offs, séries e se der até filmes. Mas tem aquelas franquias que não dura pra sempre. E daí a franquia tal sumiu ou bateu as botas. E daí nem preciso falar nada, né? Com vocês, top 6 franquias dos games que sumiram. Silent Hill. Criado por Keishiro Toyama, Silent Hill teve seu primeiro jogo lançado em 1999 para PlayStation 1 e quando saiu já ganhou destaque por ser um survival horror do tipo psicológico, sendo até mais assustador que Resident Evil. Não que Resident Evil não seja assustador, é só comparação. Os jogos de Silent Hill do 1 ao 4 foram desenvolvidos e criados pelo Team Silent, um grupo criado pelo Keishiro Toyama, o criador da franquia e desenvolvedores de Silent Hill, algo que a gente já viu com a Sonic Team. E claro, depois do primeiro jogo, a franquia começou a fazer muito sucesso. E logo depois, Silent Hill foi usado como modelo para qualquer survival horror que sairia depois, como Fatal Frame. Mas você acha que a queda veio depois do fim de Silent Hills? Ou depois de Homecoming? Bem, saiba que você se enganou. Por incrível que pareça, a queda começou ainda nos anos 2000, pois a Konami estava passando por várias mudanças e isso afetou o Team Silent, chegando ao ponto que a Konami planejava dissolver o Team Silent por completo, o que resultou no último jogo do Team Silent, Silent Hill 4, e claro também para o fim da equipe. Logo depois, a Konami queria que desenvolvedoras ocidentais fizessem os próximos jogos de Silent Hill. E daí nós tivemos Silent Hill Origins, do PSP PS2, que foi desenvolvido pela Climax Studios. E mesmo que seja bom, isso representa o início da descaracterização da franquia. Quase que não muita. Logo depois teve Silent Hill Homecoming, que foi o começo da queda, sem falar também da bomba que foi Silent Hill HD Collection, que tinha um código inacabado, ou seja, ferrou. Daí com isso tudo parecia que a franquia iria morrer, até chegar em 2014. A franquia iria renascer nas mãos do Hideo Kojima e do Guillermo del Toro, com Silent Hills e de sua demo. Estava tudo certo, até a Konami cancelar tudo. E daí já era. E aliás, possa ser que a franquia possa retornar, já que a Konami registrou a marca Silent Hill no Canadá. Mas na verdade era um partinco. Ou não? Eu sei lá. Você já deve conhecer essa franquia no PlayStation 1 ou no PlayStation 2. Seja nos camelôs ou pelos trocadilhos. Você sabe que quem criou a franquia foi o Steven Spielberg? Sim, aquele diretor. Inicialmente, Medal of Honor era para ser um jogo baseado no filme O Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg. O primeiro jogo foi desenvolvido pela DreamWorks Interactive, que é uma subsidiária da DreamWorks. E antes que me perguntem, sim, é aquela DreamWorks do Shrek, do Como Treinar Seu Dragão, e de alguns filmes live actions. E daí, logo depois do lançamento do primeiro jogo, é claro que estourou, tanto em crítica quanto em vendas. Só que no meio disso tudo, a DreamWorks Interactive
cometeu o seu pior erro: desenvolver e lançar Jurassic Park Trespasser. E quando lançou, prometia um monte de coisas, mas tinha muitos problemas e algumas partes é injogável. E só título de curiosidade, o jogo vendeu no total mais de 50 mil unidades. Pois é. E daí o Spielberg vendeu a DreamWorks Interactive para a EA e mudou de nome para EA Los Angeles e depois para Danger Close Games. Mas daí continuaram com Medal of Honor. Os games vendiam que nem água e os críticos, bem, nem se fala, né? Só que em 2010, Medal of Honor teve um reboot, mas mesmo assim o jogo era bom e fez sucesso, mesmo que seja um clone de Battlefield e Call of Duty. Mas agora, quando lançou Medal of Honor Warfighter, nossa! O jogo sofreu com um monte de coisas, como os loading times e outras coisas que os críticos reclamaram. E as vendas também nem se salvam, né? Mas enfim, se um jogo de uma franquia da EA não fizer dinheiro para a EA quer matar essa franquia. Ou, na maioria das vezes, mata a franquia junto com o estúdio que fez. E foi isso que aconteceu com Medal of Honor, e a Danger Close fechou as portas, junto com a morte de Medal of Honor. Bem, é triste quando isso acontece. Porém, a Respawn Entertainment está planejando ressuscitar Medal of Honor para os VRs. Então, vamos esperar para ver. Inicialmente como Project Dream, o primeiro jogo foi lançado em 1998. Mas enfim, o jogo era Project Dream e ia ser lançado para o Super Nintendo e mais tarde foi movido para o Nintendo 64. Mas porém, devido a muita perda de tempo, resolveram descartar e assim começaram o desenvolvimento de Banjo-Kazooie. Mas enfim, quando o jogo saiu, foi um grande hit. O jogo era basicamente Mario 64, só que melhor, sem ofensas. Aliás, por conta desse sucesso, junto com a alta qualidade e dedicação do jogo, isso assustou diversas produtoras de games no Japão, incluindo a própria Nintendo, e foi por isso que a Big N teve que adiar The Legend of Zelda Ocarina of Time. E logo depois veio a sequência Banjo-Tooie em 2000, que trouxe melhorias se for comparado com o antecessor, e também os spin-offs do GBA, como Grant's Revenge e Banjo Pilot. Mas a queda começou quando a Nintendo, que era dona da hardware, decidiu vendê-la para a Microsoft, pois a Nintendo acreditava que a Rare não dava mais tantos lucros assim para a Big N, e a Microsoft queria a Rare para produzir alguns games para o seu primeiro console, o Xbox. E aí, você sabe, trato feito. Só que tem um detalhe importantíssimo: não foi só Banjo-Kazooie que estava decaindo. A Rare como um todo estava se desmoronando. Várias de suas franquias estavam perdendo qualidade, identidade e quase tudo. E até alguns de seus novos jogos para Xbox variam de medianos para ok. E não tem como citar Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, na qual o público que viu o final de Banjo-Tooie pensava que era o Banjo-Tooie, mas no final das contas era uma cópia de Little Big Planet, ou quase isso. Mas aí parece que a Rare perdeu a identidade. Ela fez alguns jogos para o Kinect que são terríveis, e agora todas as suas franquias agora só estão limitadas a meros remasters. Agora só falta esperar pelo novo Battletoads. Agora, antes que possam me chamar de rude, grosseiro ou preconceituoso, não é aquele burnout que vocês estão pensando. É desse burnout da qual eu estou falando. É divertido, não é? Com seu primeiro jogo lançado em 2001, Burnout mudou o conceito dos jogos de corrida, pois tinha destruição! Os dois primeiros jogos foram distribuídos pela Acclaim, mas depois a Acclaim faliu e deu tudo para a EA. E daí você sabe. Agora vamos ao ponto. Por que sumiu?
Bem, mesmo com o sucesso de Burnout Paradise, a Criterion Games passou a não desenvolver mais games, mas sim dar suporte na maioria dos games da EA. O que acabou fazendo com que o Burnout fosse parar no limbo, junto de outros games que deveriam ganhar a franquia, mas que eram da Criterion Soft, como o Black. Sim, a Criterion, que é a desenvolvedora de Burnout, também é a mesma do Black. Que jogo top! Tão top que morreu no PlayStation 2. Pois é. Mas Dangerous Driving, que é feito pela equipe antiga de Burnout, promete ser um bom sucessor espiritual, certo? Mas espera, Crash Bandicoot está vivo. Por que você citou ele? Primeiro que, com muitos remasters, remakes e blá blá blá, isso não quer dizer que Crash está vivo. Isso se chama capitalizar até esgotar, certo? Tá, então ok. Crash Bandicoot teve seu primeiro jogo em 1996. Daí, Crash Bandicoot teve a sua primeira trilogia e um spin-off, feitos pela Naughty Dog. Só que antes de Crash Bandicoot surgir, a Naughty Dog tinha feito outros jogos, como Dream Zone, Keep the Thief e Rings of Power. E esses dois que eu já citei foi em colaboração com a EA. E Way of the Warrior para a 3DO. Mas para o desenvolvimento de Crash, precisavam de ajuda não só da Sony. Eles também contaram com a ajuda da Universal Interactive. E essa parceria entre a Naughty Dog e a Universal aconteceu desde Way of the Warrior. E daí, com isso tudo, a Naughty Dog desenvolveu o Crash do 1 ao 3 e o Crash Team Racing para o PlayStation 1. Mas agora, depois do lançamento do primeiro jogo da trilogia, o Crash mudou a indústria dos games e até criou uma tendência a barra modinha. E aliás, se você reparar nos jogos da era PlayStation 1, Nintendo 64 e Sega Saturno, tem mais jogos de plataforma 3D do que qualquer outro. E com isso tudo parecia que Crash iria durar para sempre. Mas o tendão de Aquiles começou quando a Naughty Dog virou uma first party da Sony, já que antes a Naughty Dog era uma produtora third party, ou no caso de Crash, second party. E daí depois disso eles perderam os direitos de Crash para a Universal. E aí Crash continuou sem a Naughty Dog. E o primeiro jogo dessa nova fase foi Crash Bash, que foi desenvolvido pela Eurocom. E Crash Bash nada mais é do que um clone do Mario Party. E isso eu vou chamar de a síndrome de Silent Hill. É, ficou feio, não é? E por falar em Silent Hill, depois teve o War of Cortex, que foi desenvolvido pela Traveler's Tales, junto com a Konami. Mas esse jogo foi considerado por muitos como terrível. Esse jogo foi feito às pressas e ainda defecaram no desenvolvimento. Depois veio um monte de jogos como spin-offs e spin-offs. O Twin Insanity, que para muitos foi um sinal de recuperação, mas foi mentira. Mas foi até chegar um dia em que a Vivendi Universal, o nome da Universal Interactive, resolveu dar Crash Bandicoot para uma de suas subsidiárias, junto com Spyro the Dragon. E eles resolveram dar Crash Bandicoot e Spyro para a Sierra Entertainment. E caso você não saiba, a Sierra é muito conhecida por causa de Half-Life, aquele jogo do Senhor dos Anéis, e CS. Sim, você ouviu direito. CS. E daí chegamos na bomba que foi Crash of the Titans, que não é que um reboot que deu muito errado e que é só um clone de God of War. Ok, mas depois disso tudo, a Sierra foi vendida para a Activision Blizzard. E junto com um monte de coisa que a Activision comprou da Sierra, entre eles estava Crash Bandicoot e Spyro. Caso você não saiba, o Spyro teve a mesma trajetória de Crash Bandicoot. Mas esse é outro vídeo. Hoje em dia, Crash agora é usado como uma forma de vender nostalgia, em forma de remakes. Isso é graças à gananciosa que faz buyback e ainda põe microtransações depois do lançamento do jogo tal.
cara, desde o começo desse vídeo, eu sempre fui abordando uma mensagem para vocês. Que é triste quando a sua franquia de games favorita vai parar no limbo. Mas o meu caso foi pior. Ainda mais se você é fã de Jak and Daxter. Mas agora, voltando ao assunto. Depois da Naughty Dog perder a franquia Crash Bandicoot, eles tiveram uma boa ideia de criar uma nova franquia exclusiva para o PlayStation 2, mas que ainda seja um jogo plataforma 3D. E assim, em 2001, nasce Jak and Daxter, que pra mim é uma das minhas franquias favoritas. Acho que é a de vocês também. E que curiosamente, Jak and Daxter teve quase que o mesmo começo de Crash Bandicoot, uma trilogia e um spin-off para PlayStation 2. Mas calma, tem mais. Também teve Daxter para PSP. E aliás, quando lançou, foi um hit enorme. E parece que não é só eu que acho que Jak and Daxter é um dos melhores jogos do PlayStation 2. Até os críticos concordam comigo. E claro, depois veio Jak 2. Parece que Jak and Daxter 2 ficaria muito comprido. Jak 2 melhorou algumas coisas se for comparado com o seu antecessor. E agora tem um foco mais para a narrativa. E logo após teve Jak 3 e depois Jak X Combat Racing. Mas ok, com muita fama e popularidade, é claro que não durou para sempre. E a queda começou com Uncharted. Sim, Uncharted, que inclusive vou pôr na lista de jogos que eu vou jogar no futuro, se eu tivesse um PS3. Bem, Jak and Daxter The Lost Frontier era para ter sido desenvolvido pela Naughty Dog, mas a Naughty Dog não sabe fazer dois games ao mesmo tempo. E daí deram Jak and Daxter para uma outra desenvolvedora. E daí saiu Jak and Daxter The Lost Frontier, que para muitos foi o mais fraco. A crítica achou o jogo abaixo da média, ou mais ou menos ok, e as vendas eram inexpressíveis. Mas no meio disso tudo, o novo Jak and Daxter estava em desenvolvimento, até alguém mostrar uma ideia de The Last of Us. E daí nem preciso falar o que aconteceu, né? Hoje, a franquia, que é assim como metade das franquias que estão nesse vídeo, Jak and Daxter também estão limitados a remakes e remasters. E sinceramente, estou com muita saudade de Jak and Daxter. Bem, enfim, descanse em paz e boa noite.